Olá, meus amigos. Vamos falar sobre história, mais especificadamente sobre teoria da história. Vamos abordar o nascimento da história, ou melhor dizendo ainda, Heródoto e o nascimento da história. Desde que o homem se compreende como um ser coletivo, que se organiza em sociedade, o homem sente a necessidade de narrar o que acontece em sua volta. Isso fica claro quando nós observamos as pinturas rupestres, seja ele em Altamira, na Espanha, seja ele em Le Trois na França, ou até mesmo aqui no Parque Nacional das Capivaras. É o que eu chamo de a necessidade da narrativa. Isso no período que nós conhecemos como proto-história. Essas narrativas irão ficar cada vez mais sofisticadas. E justamente no período homérico, essa sofisticação ela se revela através da mitologia, através das narrativas mitológicas. As narrativas mitológicas, ela basicamente seriam algo essencialmente humano. Ou seja, é uma criação humana que tem por objetivo responder às questões para a qual o homem não consegue ou não conseguia dar uma resposta aceitável. O mito, portanto, ele vai atuar como uma espécie de catalisador, como um confortador desse homem. Mas como é que esse mito é constituído? Basicamente, o mito é um processo onde um cantador chamado Aedo, ele vai para a praça pública narrar as grandes aventuras e desventuras. Esse Aedo não assume a autoria daquilo que ele está contando, daquela história que ele está contando. Ele alega que essa história teria sido revelada pelas musas. As musas são mensageiras dos deuses. E esses aedos geralmente são cultuadores de Demosine, que é a deusa da memória. Não é à toa, já que esses aedos, eles utilizam-se da memória, eles memorizam esses contos e repassam em praça pública. Portanto, nada mais normal do que ter a Mnemosyne, a deusa da memória, como cultuada por esses aedos. Como exemplo dessa mitologia, mitologia inicial, nós podemos citar a Teogonia de Hesíodo, que fala justamente sobre a origem dos deuses. Nós podemos citar a Odisseia de Homero, a Ilíada também de Homero. Esses mitos eles têm por finalidade não falar necessariamente do homem, mas falar dos deuses em relação ao homem. Aqui cabe uma observação que é importante para a gente compreender como esse período é um período bastante obscuro ainda, bastante confuso no termo de estudo. Alguns historiadores, por exemplo, acreditam que Homero não teria sido necessariamente um homem só, mas Homero teria sido vários aqueles que teriam cantado, feitos os cânticos através dos tempos, tanto da Odisseia quanto da Ilíada. Né? Portanto, nós temos esse cantador, esse Aedo, que vai para a praça pública narrar essas histórias que não são assumidas por ele como autoria dele. Essas histórias são vistas como emanadas dos deuses a partir das mensageiras que são as musas. E a Mnemosyne tem um destaque fundamental nesse momento. Essa narrativa do período homérico, ela na verdade termina sendo suplantada no chamado período clássico da Grécia, quando nós vamos ter outros tipos de narrativa. A narrativa filosófica, que é a narrativa dos grandes filósofos gregos. Podemos citar aqui o período socrático, a partir do próprio Sócrates, do Platão, de Aristóteles, que vão utilizar um novo tipo de narrativa, que é o logos, ou seja, é a razão. E aqui é uma contraposição ao mito, né? O mito sendo combatido por esse tipo de pensamento. É nesse período clássico também que iremos ver surgir a figura de Heródoto, que não se encaixa nem nos mitos e nem no discurso filosófico, no discurso da filosofia, seja ela socrática, seja ela platônica, ou seja ela aristotélica. O que o Heródoto propõe é um novo tipo de conhecimento. Heródoto
nasce em Halicarnasso, ele resolve viajar praticamente por toda a Grécia e ele resolve narrar, quando ele volta dessas viagens, ele resolve narrar em praça pública aquilo que ele viu e aquilo que ele ouviu. E dessa narrativa, ao trazer essa narrativa para essa população, para essas pessoas que estavam ali na praça pública, na ágora, assistindo ao seu falar, ele começa a observar aquilo que agrada aquele público e aquilo que não agrada aquele público. Aquilo que lhe agrada, ele resolve escrever para tornar perene, para não se perder com o tempo. E aqui nós temos uma característica essencial no trabalho de Heródoto. Inclusive, Heródoto, quando escreve história dele, ele inicia a história com a seguinte introdução. Ao escrever sua história, isso é o Heródoto escrevendo no próprio trecho dele. Ao escrever sua história, Heródoto de Halicarnasso teve em mira evitar que os vestígios das ações praticadas pelos homens se apagassem com o tempo, e que as grandes e maravilhosas explorações dos gregos, como a dos bárbaros, permanecessem ignoradas. Desejava ainda, sobretudo, expor os motivos que levaram a fazer guerra uns aos outros. Nessa introdução já temos todo um programa do que é a proposta de Heródoto. A primeira proposta de Heródoto, sem dúvida, é assumir o trabalho dele. Ele já não relega o trabalho dele a revelações, seja a revelações dos mitos, a revelação das musas. Heródoto assume aquela obra como algo que ele está relatando. Ele assume a autoria daquilo ali. Por isso que ele abre o trabalho dele, literalmente escrevendo em terceira pessoa, dizendo assim: ao escrever sua história, Heródoto de Halicarnasso teve em mira evitar que os vestígios das ações praticadas pelo homem se apagassem com o tempo. Isso é a segunda característica. Heródoto quer vencer a morte. Ora, se nós olharmos para as histórias mitológicas estão falando dos deuses. Os deuses já são, por essências, imortais. Eles já venceram a morte. E o mito fala justamente dos deuses em contraposição a esse ser mortal, chamado ser humano. Heródoto quer levar justamente o homem a superar justamente o apagar da morte, o desaparecer a partir da morte. E não pela grandeza da mitologia. Ele quer justamente mostrar que evitar que os vestígios das ações praticadas pelo homem se apaguem com o tempo. Portanto, ele quer eternizar esse homem, ele quer vencer a morte. Talvez essa seja uma das características mais importantes do trabalho de Heródoto, que é a fixação desse homem. Outro grande elemento fundamental é a ideia de narrativa. Ora, no mito nós temos a ideia de narrativa. Como eu disse antes, essa narrativa da mitologia não é assumida pelo seu autor. Aqui o autor assume a narrativa. Primeiro, essa narrativa ela é oral. Logo em seguida, ela passa a ser escrita. E quando eu escrevo essa narrativa, eu eternizo ela. Eu supero a morte. Portanto, aqui temos esses dois elementos que são fundamentais. Um outro elemento desse trabalho de Heródoto é a ideia de uma narrativa do que aconteceu, daquilo que aconteceu. Portanto, nós temos um outro elemento fundamental nesse trabalho maravilhoso de Heródoto, que é a sua história. Portanto, história é o quê? É aquele que investiga através do olhar, através da visão, através da audição, através do transcorrer pelos cantos. Ele tenta, de uma certa forma, registrar esse momento. Portanto, nós temos aqui elementos que podemos diferenciar claramente o mito de história. O mito é uma escrita revelada, é uma escrita que o autor não assume a sua autoria, é um escrito que fala no protagonismo dos deuses. O homem, nesse caso, é apenas aquilo que os deuses querem que ele seja. Já Heródoto não. Heródoto é um homem falando de outros homens. E o protagonismo são justamente dos homens. Não que Heródoto não deixe de falar dos deuses. Ele até fala dos deuses. Mas o protagonismo é dos homens. Nós temos que levar em conta também um outro elemento que é muito importante nós destacarmos, que é a ideia de temporalidade grega. O tempo grego é um tempo cíclico, é o tempo da natureza, o tempo do retorno.
Heródoto, ao escrever a história, ao falar desse homem e tornar essa história perene, ele traz uma novidade, que é a ideia de datar e localizar esse homem. Essa perspectiva de Heródoto só vai ser reconhecida lá no século XIX, a partir de um outro historiador que não era admirador de Heródoto, era admirador de um outro historiador chamado Tucídides, que é Dilthey. Dilthey vai, só no século XIX que Dilthey vai falar do homem localizado, datado e localizado. Logicamente, esse tipo de história de Heródoto irá sofrer duras críticas. Talvez o seu primeiro grande crítico tenha sido exatamente Tucídides. Tucídides fala que a história de Heródoto quer agradar o público, que ele quer contar historinhas para divertir o público, e que essa não é a função do historiador, essa não é a função do pesquisador. Outra crítica que ele faz é em relação às fontes de Heródoto, é de que as fontes de Heródoto não são confiáveis. E aí nós compreendemos isso, essa crítica de Tucídides, a partir do momento que nós sabemos que Tucídides era um general, ele vai escrever sobre a Guerra do Peloponeso, né? E essa Guerra do Peloponeso ele escreve porque, inclusive, ele foi general nessa guerra, e ele tinha acesso a todos os documentos palacianos. E é com a ajuda desses documentos palacianos que ele irá escrever a sua história. A sua história fica inconclusa porque ele cai em desgraça, ele vai para o ostracismo, e a história dele fica inconclusa porque ele não tem mais acesso a essa documentação. Portanto, essa grande crítica, essa é a primeira grande crítica que Heródoto recebe. Heródoto também recebe uma crítica de Aristóteles. Aristóteles, em um certo momento, vai dizer que esse novo conhecimento que Stork, fundado por Heródoto, é um conhecimento que não é válido, porque ele não fala sobre o universal, ele fala sobre aquilo que é transitório, sobre o individual. E o Aristóteles, que é um filósofo, ele está falando do alto da sua concepção de filosofia, que é aquilo que muda, não é possível de ser conhecido, que é uma concepção eminentemente filosófica do período da filosofia grega. Portanto, Heródoto foi atacado de vários flancos, ele teve várias pesquisadores durante muito tempo criticaram a obra de Heródoto. A maior prova disso é que Heródoto no século XIX praticamente vai ser esquecido. O século XIX, que é chamado o século da história, o historiador que vai ter seu busto exibido nas mesas de Leopoldo Van Ranke, ou vai ser admirado por Johann Gustav Andross, ou vai ser admirado por Dilthey, é Tucídides, o grande crítico de Heródoto. Mas nós não podemos esquecer que Heródoto traz muitas contribuições teóricas para esse conhecimento hoje em dia, nós chamamos de conhecimento histórico. A grandeza de Heródoto só vai ser recuperada a partir do início do século XX, principalmente das duas primeiras décadas do século XX, no movimento dos análises. Aí é que se percebe a importância de Heródoto a partir do momento que ele trata da cultura, a partir do momento que ele trata das narrativas culturais. Portanto, Heródoto é muito importante para nós historiadores. Ele praticamente funda esse conhecimento chamado conhecimento histórico. Ele dá as bases desse conhecimento. Que tem críticas a ser feitas, todos os processos de conhecimento histórico têm críticas a serem feitas. Mas ele foi importantíssimo para que nós historiadores hoje em dia tenhamos um princípio, um início organizado e sistematizado daquilo que nós chamamos de conhecimento histórico. La la